Pois bem, vamos então ao início dos nossos trabalhos. Ao programarmos este evento, nós pensamos muito se nós deveríamos colocar esse primeiro tema, pois afinal é um evento médico-jurídico, não tem nada a ver com religião. Mas nós pensamos o seguinte: quando se fala em um paciente recusar determinado tratamento médico, quando se fala em autonomia do paciente nesse sentido, não há como nós não pensarmos em um paciente da religião Testemunha de Jeová recusando uma transfusão autóloga. Os médicos, às vezes, ficam até temerosos quando se diz que um paciente é Testemunha de Jeová. Mas, como disse Thomas Percival, ao escrever o que é considerado o primeiro Código de Ética Médica, em 1803, ele disse que o médico tem que tratar o paciente como um todo. Não é tratar um rim, não é tratar um coração, mas é necessário o paciente como um todo, inclusive seu aspecto psicológico, emocional e espiritual. Daí nós vimos, então, a importância de trazer esse tema. Então, é necessário você, médico, conhecer o seu paciente. E no aspecto jurídico, se você é advogado, pega um caso de um paciente que se recusa a usar a transfusão de sangue e diz a você que gostaria que o médico utilizasse outras opções terapêuticas. Então, nesse caso, você, advogado, conhece as leis sobre isso? Ontem você teve a oportunidade de conhecer, nós tivemos a oportunidade de conhecer. Mas você conhece o porquê eles recusam, aquele paciente, aquele seu cliente recusa essa hemotransfusão e pede para utilizar opções terapêuticas alternativas? Então, vimos então a importância de trazermos este tema para este evento. Eu pude acompanhar o treinamento com o Dr. Luiz, com o professor Luiz Wagner, e eu me surpreendi. Realmente vocês vão gostar muito. Além, obviamente, das duas palestras técnicas que teremos logo a seguir, tanto sobre cirurgias eletivas, tratamento pré-operatório e pós-operatório, quanto também traumas. As opções que existem alternativas referente à hemotransfusão. Pois bem, passo então a palavra para a doutora Marina Alcântara, presidente da Comissão de Direito Médico da 48ª subseção de Divinópolis. A doutora tem a palavra em alguns segundos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do primeiro seminário online interestadual de Direito Médico, Saúde Pública e Biodireito. Estou extremamente feliz em poder participar desse evento, que foi organizado com muito carinho pela Comissão de Biodireito de Varginha. Parabéns, doutor Lucídio, e todos os membros da comissão que está envolvido aí nesse evento, nesse incrível evento. E tratar desse tema, ele se faz extremamente necessário, principalmente nesse momento em que a saúde e o direito é tema central no mundo. Saibam que podem sempre contar com o apoio da OAB de Divinópolis. E para iniciar o nosso ciclo incrível de palestras, vamos com o tema Testemunhas de Jeová, um desafio médico e ético, que será palestrado pelo Dr. Luiz Wagner Melo, que é presidente da COLI, Comissão de Ligações com Hospitais de Florianópolis. Com a palavra, professor Wagner.
Aqui. Boa noite. Como a doutora Marina falou, meu nome é Wagner Mello e gostaria de, desde já, agradecer aos organizadores desse evento e também a oportunidade de poder abordar esse tema que é tão importante, que é o papel da COLI na relação entre médico e paciente. O termo COLI, que bondosamente a doutora Marina até já mencionou, é Comissão de Ligação com o Hospital para as Testemunhas de Jeová. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas têm diferentes valores, não é mesmo? Quer sejam elas culturais, quer sejam religiosas, ou até mesmo a criação. Nosso caso específico aqui, neste caso, como Testemunha de Jeová, que é uma religião cristã, nós recusamos as transfusões de sangue, sim, por entender que há uma lei bíblica em que diz que devemos nos abster de sangue. E é por isso que foram criadas as colis para o bom relacionamento entre médico e paciente testemunha de Jeová. Eu sempre digo assim, ó, não é uma confrontação, doutores, em hipótese alguma. Cooperação, agora sim. Nesta palestra, nós vamos aqui destacar alguns aspectos. Eu vou destacar 4, pelo menos. Se olharem agora na tela, vão perceber de que ali tem a nossa posição quanto a tratamentos médicos, ou seja, a posição das testemunhas de Jeová, a rede das comissões de ligação com hospitais são as colis. Será que é pequenininha, só está só num lugarzinho? Quantas são? Senhores doutores vão ficar impressionados. Também o material de pesquisas para médicos. E esse último eu gosto de delongar um pouquinho mais. Porque ali fala do protocolo para tratamento de pacientes testemunhas de Jeová. Talvez paire agora na mente do doutor, da doutora, que protocolo é esse? Vão notar durante a palestra e já vão conseguir saber qual é o protocolo, mas no final nós lembramos a todos. Vamos então no primeiro ponto, posição das testemunhas de Jeová quanto ao sangue halogênico. É bom lembrar que para nós, testemunhas de Jeová, é inaceitável. Ah, mas tem um jeito de negociar. Não, também é negociar. Nós não aceitamos. Não aceitamos os glóbulos vermelhos, os 4 componentes primários do sangue. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. Também, nós não aceitamos que tire o nosso sangue para estocar. Tirou daqui, colocou lá, guardou em bolsas para depois transfundir em nós. Não, também não aceitamos. Entendemos de que a partir do momento que desligou do corpo, nós não aceitamos mais. Porém, para muitos, é aceitável as diminutas frações sanguíneas. Quer um exemplo de algumas? Albumina, fatores de coagulação, fibrinogênio, imunoglobulinas. Quanto a essas frações, já que é uma questão de consciência, por isso que eu disse que para muitos, ou para alguns é aceitável, o bom diálogo entre médico e paciente se faz necessário. Por quê? Para saber o que ele pensa sobre o tratamento. Também com respeito a aceitar ou não procedimentos médicos, como, por exemplo, a hemodiluição normovolêmica aguda, a circulação extracorpórea, a máquina de recuperação intraoperatória de células. É uma questão de se conversar também com o paciente. Toda testemunha de Jeová, ela porta um documento que expressa o desejo dele quanto a tratamento de saúde.
Os senhores podem ver na tela as diretivas antecipadas de procuração para tratamento de saúde. E se olhar no pé da página ali, no lado direito, ali fala, não aplique sangue. Isso, por si só, já determina que, por vontade própria, a autonomia dele em decidir, como adulto consciente, de que ele não quer o sangue ou transfusão de sangue. Mas é bom lembrar também que, nesse documento, expressa o desejo dele sobre o que ele quer para ele. E isso aqui não ajuda somente o paciente, aquele que é testemunho de Jeová. Ajuda a equipe médica a saber como tratar. Ali mostra os medicamentos que ele já está tomando e que ele faz uso, não é? Também o que ele não quer que use ali, se tem alérgico a alguma coisa ou não, então vai mostrar ali, porque ele coloca expressando para os doutores. Talvez surja assim na mente, será que tem valor legal? Podemos dizer que ele foi tão bem elaborado pelo nosso departamento jurídico que tem valor legal, sim. E complemento essas minhas palavras por dizer que essa pessoa adulta, consciente, ela demonstra o que ela quer, tendo duas testemunhas para confirmar. Também apresenta 2 procuradores. Qual a razão de se colocar os procuradores? Exatamente, porque se houver necessidade, por uma inconsciência dela, ela está inconsciente, agora deu entrada no hospital, os procuradores poderão responder intercedendo a favor do paciente. Nós sabemos, doutores, de que é um desafio, não é mesmo? Eu reconheço isso, sabe? Tratar testemunho de Jeová é um desafio. Então, é justo que se fosse criado, para ajudar a classe médica, uma rede de apoio. E desde a década de 80, existe essa rede de apoio. É ajuda à classe médica. Que na década de 90 foi conhecido como COLI, que os senhores estão ouvindo agora um membro da COLI falar. É da Comissão de Ligação para os Testemunhos de Jeová, ou hospitais, né? Vamos falar um pouco, então, dessas comissões e como elas estão distribuídas. Observe que não é tão pequeno assim, não. Nós temos, só para os doutores terem uma noção, temos 1.700 comissões no mundo. É só observar no slide. E como que ela está distribuída? Na América do Norte, 230 comissões. Na América do Sul, 220. Na África, 370. Na Oceania, mais 80. E temos 800 comissões de ligação para hospitais na Europa e na Ásia. Perfazendo, então, um total de 1.700 comissões de ligação para hospitais para as testemunhas de Jeová. Então, percebam que não é difícil encontrar um membro que pertence à COLI. Mas qual o objetivo e disposição dessas comissões? Observe agora a imagem, por favor. Nós vemos que as COLIs fornecem artigos médicos baseados em evidências. Fornecem e muito mais informações. Providenciam também contatos ou encaminhamentos entre médicos. Vamos parafrasear aqui para entender. Eu disse no início de que a COLI não veio para confrontar, mas para cooperar. Então, nos tornamos parceiros de trabalho, por assim dizer. Quando acontece de um médico desejar tratar testemunha de Jeová, mas ele ainda não conhece as opções terapêuticas, ele nunca tratou uma testemunha de Jeová, e agora, o que fazer? A COLI, quando acionada, ela pode ajudar para que haja uma conferência com o médico, ou videoconferência, ou teleconferência, com o médico que já tratou e trata a testemunha de Jeová com opções terapêuticas e que teve sucesso em tratar
daquela doença ou daquele problema. Aí facilita. É onde entra a Coli para ajudar. Há outro detalhe também, é que a Coli, diferentemente de qualquer um trabalhador, e nós sabemos que o trabalhador comum, ele trabalha em média 8 horas por dia. 8, um pouco mais, alguns trabalham um pouquinho mais, fazer hora extra, mas ou menos até do que 8 horas. A Coli, ou as Colis, elas trabalham para ajudar e estão à disposição, não é simplesmente ter o nome Coli, mas estão à disposição dos senhores doutores também, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, perceba os doutores que a Coli, ela está ajudando o paciente que é testemunha de Jeová, sim, mas dando um suporte para a equipe médica quando eles assim o querem. Por isso, vale a pena conhecer de sua região a Coli. E algo que é impressionante, eu gosto de falar isso quando eu faço as minhas apresentações, de que as Colis se sentem honradas quando são convidadas por médicos, diretores de hospitais, diretores clínicos, seja eles que desejam que se faça apresentações quanto essa. E que possa ter também lá no hospital, na clínica, onde achar que é conveniente, ter membro da Coli e também profissionais da área da saúde para poder palestrar. Mas é só da área da saúde? Não. Também a bioética, a área jurídica, como estamos vendo aqui. Vamos falar um pouco, então, agora dos materiais que são os artigos, material que é entregue para os médicos. No começo dos anos 90, nós contatamos diversos professores que respeitavam e já também cuidavam de pacientes testemunhas de Jeová e que aceitavam a posição deles, mostrando respeito a eles. E eles publicaram diversos artigos positivos sobre esse assunto. Se eu tivesse aqui que falar, eu ia passar a noite toda falando de profissionais da área da saúde que respeita e que também escreveram artigos mostrando que é possível tratar com opções terapêuticas. Mas o detalhe é que eu escolhi aqui 2 para poder destacar aos senhores doutores. Os professores, no caso aqui o doutor Alexander, ele é anestesista da Universidade de Nova York, e também o doutor Ashon Hoffman, do Departamento de Anestesiologia da Universidade de Zurique. Esses professores, doutores, e também clínicos, tanto dos Estados Unidos da América quanto também da Europa, eles desenvolveram o que atualmente nós chamamos de PBM. Até ontem foi destacado bem a respeito, que é o gerenciamento e a conservação do sangue do próprio paciente, para que não se necessite do banco de sangue. Então, eu não vou entrar nos detalhes a respeito, porque os profissionais da área da saúde já estão palestrando assim, e quero desde já parabenizá-los pela maneira em que estão tratando esse caso. Esses profissionais, eles participaram de vários documentários, onde divulgaram as técnicas, percebam, cirúrgicas e as opções terapêuticas que a medicina ela utiliza para evitar transfusões de sangue. O que eu gostaria de citar antes de falar do JW que está na tela, o que eu gostaria de citar é o seguinte: os senhores doutores perceberam de que tudo que nós divulgamos, no caso a Coli divulga, nós aprendemos com os senhores? Perceberam? Nós aprendemos com a classe médica. Só pegamos, então, esses documentos e entregamos para outros colegas de medicina. Mas agora falando do nosso site, se quiserem anotar, fiquem à vontade. O site jw.org. Ali tem uma seção que é só para médicos.
Mas qual é a especialidade? Todas. Também nesse site, com links para PubMed e revistas, artigos médicos, resumos científicos e material adicional, que depois eu vou dizer qual é esse material adicional. Mas se perceber os próximos slides, vão vendo aqui que tem pediatria, oncologia, neurologia, gastroenterologia. E a Colli, o que ela faz? Ela fornece artigos médicos atualizados, tanto de revista, tanto para os médicos com resumo científico de revistas de medicina, baseado em evidência. Se nós olharmos aqui, agora esse slide, vamos perceber o seguinte, que os resumos científicos estão aqui, ó, baseados em evidência. Então, aqui tem estratégias clínicas para se evitar e controlar hemorragias e anemia sem transfusão de sangue em quem? Em pacientes cirúrgicos. Olha lá. Também, a mesma forma na UTI, em obstetrícia, ginecologia, em gastro, no caso, hemorragia gástrica. Então, perceba, é rico de conhecimento com material científico, com evidências comprovadas para que os médicos possam trabalhar. No conteúdo dessa pasta também que entregamos aos senhores doutores com esse material, tem alguma coisa adicional também que eu gostaria de destacar aqui. Ó. Observem no slide. Aqui vai mostrar como tratar a Colli. Talvez não saiba como fazer, está aqui. Ó. Essa pasta que o senhor pedir vai ter. Também qual é a posição religiosa e ética. E as estratégias clínicas para se evitar transfusões de sangue. Com certeza, vai ser muito bom para todos, quando souberem de todo esse material, terem em mãos para uma leitura mais cabal. Porque aqui eu estou sintetizando a matéria para conversar com os senhores doutores. Vamos fazer um resumo, então, para falar do protocolo. Lá no início eu comentei, que eu citei que eram aqueles 4 pontos, mas um deles era um protocolo. Mas que protocolo é esse? Então vamos destacar aqui 3 deles. Ali eu estou vendo 4. Vou destacar 3. Porque um deles, que é o Contate a Colli, em todos os 3 casos, se fizer isso, será bem sucedido. Pois terá opções terapêuticas ou material para poder saber como tratar com opções terapêuticas. Então, primeiro, analise todas as opções terapêuticas sem o uso de transfusão de sangue. Não sabe como consegui-los ou não tem conhecimento? Contate a Colli. A Colli são médicos? Não, mas ele leva aquilo que o senhor precisa, que é o material. E também ajuda para que possa contatar um colega da profissão, que é um cooperador, um consultor, para ajudar. Que é o segundo ponto, consultar médicos experientes. Também, se houver necessidade de transferir o paciente, por algum motivo, aí a Colli poderá ajudar também nesta questão. Agora, eu gostaria de convidar os senhores doutores a dar atenção a esse formulário que está na tela. Está em vermelho, bem grande ali no meio, né? Confidencial. Pedido de informações para profissionais de saúde. Então, se por acaso os doutores desejarem preencher um documento desse, uma para receber material. O senhor poderá receber na sua clínica ou lá no hospital. Teremos prazer em poder atender. Se ainda não tratou testemunho de Jeová, poderá agora recorrer a esse material para saber como tratar, como lidar com as questões. Né? E o segundo pode ser também que o senhor, doutor, já trate testemunho de Jeová, mas quer ter uma gama maior ainda de conhecimento das opções terapêuticas. Vale a pena colocar aqui, ou preencher esse formulário que teremos prazer em ajudar. Por que fala confidencial? É porque nós não vamos sair
contando aos 4 cantos, não. Nós vamos, tão e somente, ter isso aqui como fonte de informação para levar mais material para os senhores, a menos que os senhores doutores já saibam tratar e pode mandar testemunho de Jeová na minha especialidade, isso aqui eu estou dominando. Aí nós passaremos também o seu contato para aqueles que precisam. Mas agora vem aquela pergunta, né? Como é que eu faço para conseguir? Como é que eu consigo? Na tela está aí o meu e-mail, Luiz Wagner Melo, numeral 1, @gmail.com. Eu terei prazer em poder receber e enviar ou para as colis da região, ou até mesmo mala direta enviar para os senhores doutores para receber. Mas teremos prazer em dar atenção aos seus pedidos. E por último, finalizando, desejo reafirmar os meus agradecimentos, sinceros agradecimentos aos organizadores desse evento. E a todos, não posso deixar de lembrar, todos os palestrantes, que é de alto nível, e também aos moderadores, assim como a doutora Marina, o qual eu agora passo a palavra. E aí, Chico, ficou bom? Professor Wagner, parabéns pela palestra. Eu já tinha, né, a gente já tinha feito o ajuste técnico, mas o senhor conseguiu me surpreender novamente. E o entusiasmo com que o senhor fala da Colhi, que é um tema que eu confesso que eu tomei conhecimento dele no início do ano passado, quando os membros da Colhi, o Anderson, veio até mim, me explicou, me interessou muito esse assunto. E eu acho que é nosso dever, como operadores de direito, propagar esse tema para a sociedade. Né? E uma dúvida que eu acredito que muitas pessoas devem ter, e é o seguinte: o senhor fala que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A Colhi, ela é remunerada? Boa pergunta, doutora. Vocês recebem por isso? Boa pergunta. A Colhi, ela não é remunerada. E muitas vezes, doutora, eu visitei hospitais de madrugada, ajudando.
e dá uma satisfação muito grande. Esse trabalho é voluntário, que visa cooperar com a classe médica e principalmente com o paciente testemunha de Jeová. Mas não é remunerado, não. Não, aí que aumenta ainda mais a minha admiração, porque esse trabalho é muito sério, muito importante, e ele fortalece cada vez mais a relação médico-paciente, que é a base do direito médico. Então, é extremamente importante. Parabéns pelo seu trabalho, por todos os membros da comissão. Eu tive o prazer de conhecer alguns aqui em Divinópolis, fiquei encantada com o trabalho. E agora saber que não é remunerado aumenta ainda mais a minha admiração. E um segundo ponto, depois que o senhor apresentou toda essa documentação, é o seguinte: se a sua mulher precisasse de um tratamento de sangue, ela necessitaria daquilo ali, ou então ela iria morrer, o médico, né, chegasse para o senhor e desse esse diagnóstico: olha, precisa da transfusão. Qual que seria o posicionamento do senhor naquele momento? Doutora, tenho certeza que as suas palavras são verdadeiras. Muitos devem estar se perguntando: será que ele deixaria a esposa, deixaria o filho morrer, se o médico dissesse que só o sangue poderia salvar naquela situação? Eu quero dizer o seguinte, doutora: eu desejo esclarecer que meu amor por minha esposa é muito grande. Até confidenciar para a doutora que em setembro, agora, dia 20, eu completo 45 anos de casado. Olha, peguei bem menininhos, né? Estou com ela até hoje, cuidando dela. Então, vejo que o amor por ela é muito grande. Isso prova quando a senhora mesmo fez a pergunta, se o médico dissesse: isso já demonstra que eu a levei para o hospital quando ela estava passando por algum problema. Isso já demonstra aqui de que eu quero tratamento melhor para ela. Só que, como eu lidaria com a situação? No slide número 4, que eu pediria até para colocar na tela, eu abordei isso durante a palestra, de que toda testemunha de Jeová porta um documento que ali fala que é diretivas antecipadas para tratamento de saúde. Até fiz questão de falar o que é colocado, o que muitas vezes se põe, o que não ali, remédios que está tomando, o que não está se tomando, o que não pode fazer. Muito bom. Sim. Então, por iniciativa própria, doutora Maria e senhores doutores que me escutam, a minha esposa, que tem documento desse, porque ela é testemunha de Jeová, ela porta um documento desse, e no documento lá embaixo diz assim: não aceito sangue. Ela não só constituiu 2 procuradores, como também fez com que 2 testemunhas percebessem ela assinando, ela consciente, a autonomia do paciente, no caso aqui, né? Aí seria até moral e juridicamente errado eu não aceitar ou desrespeitar o pedido dela. Sim. Outra coisa, doutora, imagine os senhores todos agora, até para pensar, qual o efeito que isso causaria na minha relação com minha esposa no casamento dali para frente. Haja visto que ela nomeou procuradores, pôs testemunhas e eu inadvertidamente, desculpa a minha expressão, fui lá e desconsiderei o que ela colocou como maior amadurecimento. Né? Então, eu iria, sim, por amor demais a ela, eu ia conversar com a equipe médica para acharmos opções terapêuticas que pudessem ajudar. Mas se eles continuassem ainda achando que só daquela forma, iria recorrer a outros médicos que pudessem cooperar para que a minha esposa continue ao meu lado. Excelente, professor. Né? Isso demonstra o respeito pela autonomia da sua esposa, pela vontade dela. E o trabalho da Colli em amparar os médicos também que ficam numa situação, né? Nossa, o que eu faço? Como eu devo proceder nesses casos? Poder contar com a Colli nesse momento é muito importante. Nós temos uma pergunta de uma enfermeira, ela mandou para a gente aqui, e a pergunta é o seguinte:
Professor Wagner, eu sou enfermeira, não gostaria de me identificar. Sempre vejo que quando uma testemunha de Jeová é internada, sempre chegam uma ou duas pessoas de interno, mas não são da Coli, são de um outro grupo que eu ouvi o nome de grupo de visita a pacientes. É a mesma coisa? Se não for, o que é esse grupo? É grupo de visita a pacientes, sim. Nós temos um grupo que trabalha em conjunto com as COLIs. Não fazem parte da COLI, porque a COLI, a função da COLI é não só procurar médicos cooperadores, como também manusear com documentos para assessorar a equipe médica. Já aquele grupo de pessoas que trabalham, eles dão suporte emocional e espiritual para aquela paciente que é testemunha de Jeová ou um paciente que é testemunha de Jeová que está no hospital. Então, eles vão lá, não vão fazer aqueles barulhos, nada disso, vão considerar com o paciente como ela está, o que precisa, se é de outra região, se ali existe alguém que está junto e deseja, inclusive, um local para se hospedar. Então, se tem que levar roupa para ser lavada, se tem precisando de comida, se está precisando de algum remédio essencial para ela ou para ele. Sim. Então, a ideia central é que está sendo amparado de todas as maneiras. Não fica jogado ao léu. Só para um exemplo para todos. Quando tínhamos aqui uma médica, que hoje, infelizmente, ela já falecera, e ela era uma oncologista, hematologista, essa médica, ela implantou um tratamento para leucemias de todos os tipos, linfoblástica aguda, mieloide. Então, ela tratava os pacientes, anemia falciforme, assim vai. Aí, o que ela fazia? Ela pedia para vir para cá, e vinha do Brasil inteiro para Florianópolis. Cheguei um mês a ter 28 pacientes do Brasil aqui. Mas tinha o suporte desses, grupo de visita a pacientes, que não só são homens de gravata, como disse, eles tentam se mostrar que eles são respeitosos, sim, mas que também, por trás, tem uma família, uma esposa, que quer ajudar. Porque lá também, quando uma senhora está no leito lá feminino, ela tem que ir lá para ajudar. Assessorado pelo marido, que é do grupo. Então, essa pergunta faz-se necessária. Eu não toquei nela, porque o assunto era Coli e não ali. Mas como veio essa técnica de enfermagem, eu não sei o nome, mas quero parabenizá-la, que tirou dúvida para ver como é um povo organizado. A Coli assessora a equipe médica, GVP assessora em todos os sentidos o paciente. Excelente, professor. Foi muito boa pergunta mesmo, parabéns à enfermeira que realizou. Interessante, eu também não sabia essa distinção, né, desses grupos, e realmente é muito organizado, muito mesmo. Professor, gratidão por tanto aprendizado nessa noite, né, tenho certeza que todo mundo aí acrescentou muito conhecimento na vida de todos que estão participando dessa palestra hoje. E nós vamos dar seguimento ao próximo módulo de palestras daqui a 1 minuto. Tá? Eu vou passar a palavra para o doutor. Ele é médico, o nome dele é doutor Márcio Antônio Rios. Ele é médico anestesiologista da Clínica Anestesiológica, estou custando enxergar, gente, de Varginha. Ele é médico regulador, intervencionista do CISU-SAMU, médico da 2ª Companhia do Batalhão de Operações Aéreas. Ele vai ser o nosso próximo moderador e a palestra vai iniciar daqui a 1 minuto, tá bom?